Senhor, nós te louvamos, Pai Santo, por essa oportunidade que temos de culto. Muito obrigado por tua igreja, muito obrigado por cada família. Pedimos-te ao Senhor que tu estejas guardando, preservando, cuidando de cada uma das ovelhas da nossa igreja. Dá-nos, ó Pai, uma noite de crescimento, agora quando vamos estudar a tua palavra, e dá, Senhor, também que cada família possa ter o seu tempo de adoração, o seu tempo particular também de oração, de estudo da palavra, que estes compromissos com a tua palavra se traduzam em ações práticas no dia a dia, no trabalho, no trânsito, nos relacionamentos. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoa, recebendo a nossa adoração também nesta noite, a nossa gratidão, nosso reconhecimento de que o Senhor é tudo em nós e nós somos dependentes do Senhor. Muito obrigado, Pai, nos abençoa agora, iluminando a nossa mente pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aproveito para agradecer ao Wanderson, que está ajudando na técnica, mesmo que ele esteja no plantão, ele consegue nos ajudar. Os 4 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos. Aqui nós temos a primeira viagem missionária, nós temos a separação que o Espírito Santo fez de Barnabé e Saulo para uma obra que o Espírito Santo mesmo diz que ele mesmo estava chamando, tomando posse daquelas vidas, conduzindo para que eles pudessem sair agora para outras regiões geográficas, sair para um contexto de pessoas de outras nacionalidades, de outras etnias, para fazer avançar a palavra de Deus. Você sabe com toda certeza que Jesus morreu não só por um grupo específico de pessoas, Jesus veio não só para atingir uma nação, mas a partir da nação de Israel, atingir todas as famílias da terra, e é necessário que a obra missionária leve essa mensagem de salvação. E não é somente anunciar, não é somente dar uma notícia, é uma notícia dada do amor de Deus que vem e vai acompanhada do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que faz uma pessoa se arrepender dos seus pecados, o poder do Espírito Santo que faz a pessoa reconhecer os seus erros, o poder do Espírito Santo que muda a mente, promove um mindset, uma metanoia, que é a mudança de mente, uma meia volta na vida, uma guinada, libertação dos vícios, libertação das práticas ruins, objetivo de vida que a pessoa tinha, favorecendo sempre o ser humano tem essa tendência, o seu orgulho próprio, as suas próprias vontades, mas agora, transformado pelo Evangelho, a pessoa vai viver a realidade do Espírito e vai viver para Deus, vai consagrar a vida a Deus, vai lutar contra a carne, vai abandonar pecados, vai ter tempo de adoração. Então, é necessário que esta vida, que é a vida abundante, e esta nova realidade, que é a realidade do Evangelho, alcance todas as pessoas da terra, todas as nações. O que nós entendemos da obra missionária é que é preciso ter acessibilidade. Hoje a gente observa uma sociedade que se preocupa com acessibilidade. Você, nas cidades, até de maneira obrigatória por leis municipais, existem aquelas guias para que os cegos possam andar e eles podem, através daquele piso diferenciado, normatizar a sua caminhada. Você vê nas calçadas um rebaixamento para os cadeirantes. As empresas colocam um número X percentual de vagas para pessoas que têm alguma limitação física, alguma deficiência. Hoje é todo um cuidado, é o cuidado com a acessibilidade. Então, nós precisamos também ter o cuidado para que todas as pessoas do mundo, mas que também as pessoas do Brasil e da cidade de São Sebastião, ou mesmo da sua família, possam acessar a mensagem do Evangelho, possam acessar e ouvir que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus pode perdoar, que Jesus traz paz ao coração, que Jesus concede uma vida alegre, com significado, ainda que tenhamos lutas, e que quando as coisas forem consumadas, Jesus garante vida eterna no céu. Precisamos dizer isso a todas as pessoas.
não só em São Sebastião, não só em São Paulo, no Brasil, mas também em todo o mundo. E o que você vê no capítulo 3 de Atos é o Espírito Santo movendo a igreja para isso, separando líderes, retirando da igreja local, enviando na obra missionária para que eles possam chegar a outras regiões. E quando o evangelho chega, quando a mensagem chega, quando o missionário chega, os poderes do mal são confrontados, os espíritos caídos, os demônios que estremecem com a verdade do evangelho, o nosso opositor, o diabo, que faz de tudo para atrapalhar a obra, mas que não pode subsistir, nem resistir, nem ser vitorioso contra ou acima da palavra de Deus, à luz do Evangelho. Precisamos crer nessa palavra tão poderosa. E este capítulo 13, meus irmãos e minhas irmãs, eles apresentam essas vitórias do Evangelho que eu espero que aqueçam neste dia frio e nesta noite gelada, aqueçam seu coração de gratidão e de convicção de que este é o poder do Senhor, é o poder da palavra, é o poder do Evangelho. O Espírito Santo separa, e nós temos isso nos 4 primeiros versos. E a partir dos 5, é agora a ação missionária propriamente dita que você deve acompanhar aí na sua Bíblia ou acessando aí alguma mídia que você tenha que possa ter o texto bíblico da palavra de Deus. Capítulo 13 de Atos, verso 5. Chegando a Salamina, anunciavam... eu vou pegar do 4 ainda, porque tem uma dimensão geográfica. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor, retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então, Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Que o Senhor ilumine e aplique essa palavra aos nossos corações. Como disse na introdução, nós temos aqui esta primeira ação organizada, planejada do Espírito Santo levando os missionários. Essa que é classificada como a primeira viagem missionária, e Paulo está acompanhado de Barnabé. Você vai perceber inicialmente o seguinte: o Espírito Santo separou 2 homens, 2 líderes, Barnabé e Saulo. Eles levaram uma pessoa com eles, que é João Marcos. E o texto vai dizer aqui que João Marcos, no verso 5, era auxiliar, e tinham João como auxiliar. Quem é João Marcos? João Marcos é sobrinho de Barnabé. Quando Pedro estava preso em Jerusalém, e quando aquela libertação milagrosa que nós estudamos há algum tempo atrás, recentemente, quando o anjo entrou, acordou Pedro, veste a roupa, pega a capa, a túnica, vamos. Os soldados não viram, ou adormecidos, ou cegos pelo poder de Deus. As cadeias caíram das mãos de Pedro, as portas se abriram, e ele chegou ali na casa de Maria, mãe de João Marcos. É na casa deste jovem, que é sobrinho de Barnabé, onde era um ponto de pregação, uma célula, um PG, um pequeno grupo, um lugar de reunião constante, costumeira da igreja. Esse menino, então, ele é
afetado, ele é influenciado, certamente, não só pela conversão, porque nós queremos ser ele convertido, mas por conviver com a liderança da igreja. O texto vai dizer que Pedro chega ali, aquela menina Rode vai à porta, e naturalmente era a prática, né, de não abrir, mas quando alguém batia, principalmente de noite, quem está aí? E Pedro fala, sou eu. Aí ela corre para dentro, a igreja está orando pela libertação dele, você já ouviu isso, mas o texto vai dizer que é na casa deste menino, que é filho de Maria, mãe de João Marcos, e que Barnabé é o seu tio. O tio sai em viagem com Barnabé e leva o sobrinho. O texto diz, verso 5, como auxiliar. Não há uma separação do Espírito Santo para João Marcos. Não há um comissionamento da igreja, porque essa separação da igreja com a imposição de mãos, não foi uma imposição de mãos para os três, mas para os dois. Então, você sabe que na obra missionária nós temos aqueles que vão estar com a responsabilidade da liderança, da pregação, do aconselhamento, da orientação, mas sempre é necessário o apoio logístico, o apoio estratégico ali, e João Marcos, que é um jovem com força física, tem esta responsabilidade. Alguns comentaristas dizem que João Marcos estava ali também com essa função de apoio espiritual, de oração, mas muito mais para ajudar a carregar as bagagens, a preparar a alimentação, a estar cuidando dos dois missionários, e isso é bastante significativo. O texto vai dizer que eles vão para, verso 4, a Seleucia. Então, eles saem de Antioquia e vão para Seleucia, que é um porto ali naquela região norte da Síria, onde eles estavam ali na igreja de Antioquia, que hoje é Antaquia. E quando chegam a Seleucia, eles vão pegar um barco, um navio, na verdade, a indicação de um barco grande, para chegar à ilha de Chipre. Alguns comentam que da Seleucia, quando o tempo está bom, é possível enxergar lá na linha do horizonte, no mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre. E eles têm esta missão de iniciar a viagem missionária por Chipre. Por que Chipre? O Espírito Santo está conduzindo, mas há um fato interessante. Barnabé nasceu ali. Barnabé, que na igreja de Jerusalém vendeu um terreno, entregou, exerceu liderança, o filho de toda a consolação, ele então era de Chipre, ele era natural de Chipre. Eles iniciam por um ambiente conhecido. Quando chegam ali a Chipre, eles vão chegar a Salamina. Salamina era um grande porto da ilha de Chipre, e esse grande porto que funcionava como a capital da ilha. Agora, percebam bem, às vezes alguém pensa numa ilha como uma faixa de terra pequena, que a pessoa... eu não sei qual é o tamanho, se alguém souber e quiser digitar aí para que eu veja, da quilometragem da Ilha Bela, que está aí bem em frente a São Sebastião, mas a ilha de Chipre tem 226 quilômetros de comprimento e 96 de largura. Se você pegar essa quilometragem, esta ilha de Chipre, ela tem uma distância de São Paulo a São Sebastião. São Paulo a São Sebastião, aproximadamente, são 200 quilômetros, 190 quilômetros, depende também um pouquinho do trajeto que alguém faça. Mas pensa numa ilha que eu estou aqui numa extremidade e que a outra extremidade está aí em São Sebastião. Então, essa era a ilha de Chipre. 96 quilômetros de extensão. É semelhante a você estar em Caraguatatuba, subir a serra e chegar ali já perto de São José. Essa seria a largura e o comprimento, estendendo essa faixa de terra até a cidade de São Paulo. Alguém postou aí, se alguém puder postar novamente, 347, salvo engano, quilômetros quadrados. É que quando alguém coloca quilômetros quadrados, né, a gente precisa entender qual é o comprimento. Mas a medida, principalmente antiga, não fazia uma medida por metro quadrado,
mas eles mediam o comprimento, a maior extensão com a maior largura. Então, você pega uma ilha, só para dizer para você que era realmente uma ilha bastante grande. Quando eles chegam ali, a Panfilha, eles chegam, na verdade, a Salamina, o texto vai dizer que eles vão anunciar o evangelho e a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E essa era uma estratégia muito usada por Paulo. Assim que chegava numa cidade, mesmo que fosse num contexto de uma cidade grega, greco-romana, que não tivesse realmente ali, não fosse uma localidade puramente judaica, que não fosse uma cidade puramente judaica, eles, então, procuravam sempre a sinagoga. E a sinagoga que já havia um ponto de contato, já havia um temor a Deus, havia um conhecimento. O judeu que está na sinagoga, ainda que não tenha se convertido a Jesus Cristo, mas ele tem o entendimento de todo o Antigo Testamento. Ele tem a revelação, essa revelação parcial de Deus, através da sua palavra, da Torá, do Pentateuco. Estão esperando o Messias, apesar de não reconhecer Jesus. E Paulo, que conhecia muito bem, sendo judeu, possivelmente membro do Sinédrio, chegava ali na sinagoga e iniciava sempre a sua ação falando aos judeus. Para quê? Para que eles pudessem entender que agora havia uma outra realidade já vigorando, ou seja, o Messias veio, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado, não precisamos esperar mais, ele morreu, ele ressuscitou, vamos crer nele. E a lei apontava para o Cristo, e agora nós não precisamos mais ficar presos a datas, a festas, a práticas, porque agora nós temos a presença do Espírito Santo na vida. Então, essa era a postura de Paulo para que os judeus pudessem crer. O texto vai dizer que, chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinha João como auxiliar. Fez essa primeira lição de casa, anunciou ali. O verso 6 vai dizer que, depois de atravessar a ilha até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. O que nós temos aqui? Uma largura da ilha de 96 quilômetros, mas havia uma cadeia de montanhas, com muita dificuldade de acesso para alcançar o outro lado. Então, a indicação histórica que eles foram, então, dando a volta na ilha e chegaram ali, e era possivelmente um trajeto que eles, pouco menos de um dia, conseguiriam fazer. Então, verso 6, eles estão na mesma ilha. Quando você lê aqui Pafos, ainda é a ilha de Creta, na verdade, a ilha de Chipre, e eles estão agora na outra extremidade da própria ilha. Pafos. O que eles encontram em Pafos? Eles vão encontrar lá um mago, um mágico chamado Bar-Jesus. Toda vez que você encontra o nome Bartimeu, Bar-Jesus, Barnabé, o prefixo Bar é o significado, então, de filho. Bartimeu, a tradução é filho de Timeu. Barnabé, filho de Nabé. Então, Bar-Jesus, filho de Jesus. Não que ele fosse filho do Jesus do nosso Cristo, mas Jesus era um nome comum como Josué. E o nome Jesus significa Jeová é salvação. Jesus veio para ser salvação. Então, o nome desse mago, desse mágico, significava filho da salvação. Só que não é questão de ter um nome que tenha um significado correto que faz da pessoa uma pessoa ética, uma pessoa digna de ser ouvida, que tem as suas obras sendo aprovadas, apesar do nome ser um nome bastante correto, mas a vida deste homem não estava de acordo com o significado do seu nome. Ele era um falso profeta. O texto é bem claro, um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Agora nós temos o momento quando há uma autoridade de Roma que também dominava aquela região
e é o procônsul Sérgio Paulo. É uma espécie de cônsul adjunto, um auxiliar do cônsul. É alguém que está com a liderança do cônsul e ele, então, faz um trabalho de auxiliar, mas exerce uma autoridade sobre aquela região. O texto diz que o procônsul Sérgio Paulo era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, e agora é a tradução do seu nome para o grego. Elimas opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Qual a ligação? A ligação é que pessoas com autoridade tinham o seu mágico de estimação. Não vou dizer estimação, mas alguns videntes eram contratados para orientação espiritual. Esse homem, Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, era o guru, era o mentor espiritual, era alguém que orientava o procônsul, mas ele falava coisas erradas, ele não apresentava a verdade. E o texto vai dizer que esse homem que tem autoridade, ele está procurando a verdade. O texto fala que ele é uma pessoa inteligente, o texto fala que é uma pessoa sincera, uma pessoa sensata. E quando ouve que Paulo e Barnabé eles estão na ilha, ele manda chamar porque ele quer ouvir, ele está sedento da palavra de Deus e conhecer a verdade. O texto diz, era um homem sensato, este chamou Barnabé e Saulo, demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. E aí este homem, usado pelo diabo para se opor, para desviar o procônsul da fé. Quando Paulo viu essa oposição e percebendo a influência diabólica por trás do mágico, o Paulo vai usar da sua autoridade espiritual e vai repreender e vai também afetar de maneira sobrenatural aquele homem que está causando prejuízo à mensagem do Evangelho. A indicação de que até esse ponto, Barnabé, que cuidou de Paulo, que o discipulou, que apresentou a igreja de Jerusalém quando ele se converteu, referendou o nome, andou com ele. Quando Barnabé vai a Antioquia, em missão dada pela igreja de Jerusalém, para ver que se o evangelho que está sendo pregado lá é verdadeiramente genuíno, Barnabé então entende que sim, ele vai a Tarso e ele busca Paulo e leva para Antioquia para ajudá-lo a discipular a igreja de Antioquia. E é neste contexto, então, que nós temos o chamado do Espírito Santo. Então, a indicação que até esse momento Barnabé liderava as ações, mas agora Paulo, levado certamente pelo Espírito Santo, a autoridade espiritual que ele tinha, também teológica, intelectual, passa a assumir as ações. E ele toma a frente e ele repreende a este mago para que não atrapalhasse o avanço do evangelho. Ele diz assim, o verso 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, ó filho do diabo. Vocês vão lembrar que eu falei Bar Jesus, o Bar é filho, significa filho de salvação. Esse é o significado do nome dele. Aí Paulo, já na entrada, já classifica ele como filho do diabo e não filho da salvação. Ó filho do diabo, você está cheio do engano, de toda maldade, você é inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? E a partir desse momento, Paulo diz, olha, você vai ficar cego por um tempo. E diz que imediatamente uma névoa, uma escuridão, uma cegueira se abateu sobre Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, ele não conseguia ver nada. Imagine você que Paulo, na conversão, passou por isso, mas foi por conta de ter visto a luz resplandecente do Senhor e o propósito do Senhor em quebrar o orgulho de Paulo. E isso acontece também com uma repreensão espiritual, mas que afeta a vida daquele homem porque ele está se opondo aos caminhos do Senhor. E o texto vai dizer que por conta disso houve a conversão. E quando você aprofunda o estudo aqui, você vai entender que realmente este procônsul Sérgio Paulo entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Verso 12 diz, então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, e o que importa é que ele tenha crido.
O procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Importante que ele não ficou impressionado com a cegueira. O texto diz que ele ficou impressionado não foi com o sinal que Paulo fez, mas Paulo, com aquele sinal, demonstrou autoridade espiritual, mas muito mais para que aquele homem parasse de atrapalhar. E no momento em que ele para de atrapalhar, porque ele foi barrado, ele foi afetado, tocado, contido seria o termo. A cegueira foi para conter aquele homem que estava sendo usado pelo diabo. O procônsul pôde ouvir de maneira livremente. E o texto vai dizer que ele creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. E a sua vida foi transformada. Nos 3 minutos que eu tenho aí, talvez 5, o verso 13 diz que Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge. A partir de agora, eles foram nos 2 pontos principais da ilha de Chipre. Eles agora voltam para o continente, também norte da Síria, e Paulo agora vai empreender uma jornada na direção da Galácia, quando ele vai escrever depois a sua carta aos Gálatas. É uma região montanhosa, que eles vão sair do litoral e vão ter que subir uma cadeia de montanhas mais de 1.000 metros acima do nível do mar. Paulo fica enfermo ali, precisa ser cuidado. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: vocês sabem que a primeira vez que eu preguei para vocês foi motivado por causa de uma enfermidade. Então, por conta de estar viajando e acometido de uma doença, vamos para a Galácia, para aquela região daquelas cidades ali, e buscar também um pouco de refrigério da enfermidade por conta do que estava lhe afetando. O texto vai dizer que João se apartou deles. Esse auxiliar durou pouco tempo, só durou na primeira localidade, que foi Chipre, nos 2 pontos ali. Diz que voltou para Jerusalém. A gente não tem indicação correta, nem uma precisão por que ele retornou para Jerusalém, por que ele se apartou. Na verdade, a gente observa que, em algumas situações, as pessoas desistem. Em algumas situações, as pessoas assumem compromissos e não levam adiante. E, às vezes, a juventude, alguma certa imaturidade, indicações históricas de que ele tinha uma expectativa de falar aos judeus, porque também era de uma família com Barnabé de ascendência judaica, e que, quando Paulo canaliza e mobiliza a viagem aos gentios, ele tenha ficado com alguma dificuldade. Nós não vamos saber ao certo se é dificuldade agora de regiões montanhosas ou Paulo dando trabalho porque ficou doente. A única coisa é que ele se apartou e desistiu. A ideia aqui é abandono. Quando você vê no capítulo 15, na segunda viagem, há uma desavença de Paulo e Barnabé por causa da estratégia. Decorridos alguns dias, no capítulo 15 de Atos, no verso 36, decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar também João Marcos. O tio queria: vamos trazer de novo. Só que ele já tinha abandonado. Mas o tio queria que ele novamente se agregasse. Paulo, verso 38, parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhar ao trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé pegou o sobrinho, João Marcos, consigo, foi para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. A desavença aqui entre Paulo e Barnabé foi por causa desse João que desistiu, desse João Marcos. Só que depois há uma restauração. Se você abrir rapidamente, capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 11. 2 Timóteo, na verdade, capítulo 4, versículo 11. Paulo está dizendo assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Esse é o texto onde a gente observa a restauração. Desavenças podem acontecer, desavenças
de entendimento, de visão de leitura, de ideias. Isso acontece dentro da igreja. A PIB de São Sebastião tem passado por isso, mas o caminho da restauração sempre ele deve ser a possibilidade maior. Lá na frente, lá no início, Paulo olhou um jovem imaturo, que não foi persistente, que abandonou no meio do caminho. Vem Barnabé e fala, vamos trazer ele novamente. Paulo diz, olha, não quero, mas Barnabé quer. Então, dois líderes que se afastam, mas depois você percebe a restauração. E lá no final da vida fala, manda aquele menino, porque ele me é muito útil. E João Marcos agora amadureceu. Nós podemos falhar, nós podemos errar, mas precisamos amadurecer, reconhecer os erros, consertar a rota de vida e continuar servindo ao Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, que esta noite seja uma noite de descanso, mas também de gratidão a Deus e de enriquecimento. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. E tu continues a nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.